Começa agora Pessoas de Valor, o programa que fala sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e um monte de coisas relacionadas às pessoas. E para falar um pouquinho sobre um assunto que talvez muitas pessoas ainda se liguem, porque é super importante, que é a nossa aparência, a nossa percepção do outro, a gente traz aqui uma pessoa incrível, que é a doutora Natália. Prazer, seja bem-vinda ao Pessoas de Valor. Obrigada pelo convite, espero aí agregar aí. Não, vai, com certeza. A gente fala muito do desenvolvimento humano e aí entra na questão da inteligência emocional, do interior, tal. Só que uma coisa que para mim é muito, assim, visível, né? Claro, eu sei que é literal, né? Mas visível, é o quanto as pessoas se preocupam com a aparência e muitas vezes essa aparência não está afinada com o seu íntimo, assim, como se falasse assim, eu vou me maquiar, hoje eu não estou bem, eu vou me maquiar, ou então, de repente, eu vou fazer um tratamento para ficar bem e lá no fundo a pessoa não está bem. Essa falta de alinhamento entre a imagem e o sentimento que está por dentro, você esbarra muito nisso? Eu acho que isso é todo dia. As duas coisas acontecem. Aquela pessoa que não está bem com ela e busca no tratamento estético a saída, a escapatória, e nem é isso que ela precisava. E o inverso também, uma pessoa que está muito bem, que está no melhor momento da vida dela, e às vezes a idade chegou, aí ela olha no espelho e fala assim, ela fala para mim com essas palavras: Natália, eu tô olhando no espelho, o espelho não reflete aquilo que eu tô sentindo. Porque eu tô tão bem, tô jovem e eu tô sentindo que o meu rosto não tá igual, que eu tô com uma cara de brava, eu tô com uma cara mais envelhecida. Eu olho e não me reconheço. Isso acontece. E principalmente com a mulher, que eu acho que tem várias fases que ela muda muito, isso acontece mais frequentemente. Então, assim, tem algumas horas que eu falo que são viradas de chave, que elas buscam mais o tratamento estético. Isso é nítido. Então, um pós-parto, porque ela está começando, quando a criança começa a crescer um pouco, ela fala assim, agora eu vou começar a me cuidar, a buscar, e a gente fala assim, é o retorno da fênix, a gente brinca. Então, mas, assim, até é legal, assim, pelo fato de, como você é dermatologista e se preocupa com essa questão da saúde, né, que a gente fala muito da saúde física, saúde mental, saúde emocional, muitas vezes a gente vê que na dermatologia, né, e assim, na questão a gente fala, né, a pele é o maior órgão, né, do corpo, né, a gente fala todos esses clichês, mas assim, muitas vezes a gente vai no dermatologista para corrigir algo, sendo que tem um monte de coisas, principalmente na parte tecnológica, medicamentosa e tal, que surgiram tantos tratamentos preventivos para, de repente, você não ter que, em um determinado momento, ir para o geriatra e falar, meu Deus, eu envelheci. Né? Aconteceu isso, né? A gente chama de pré-juvenation na dermatologia. São tratamentos que buscam fazer nosso reloginho andar mais devagar, né? Porque envelhecer, todos envelheceremos. Mas ele faz esse relógio biológico ir mais devagar. Então, tem tratamentos para estímulo de colágeno, para a gente tratar essa pele, até os tratamentos de creme em casa, um skincare que tem essa função não só reparadora, mas regeneradora. Então, para a gente fazer mesmo prevenção, trabalhar em cima de prevenção. Hoje, acho que tudo na medicina caminha para isso, né? Trabalhar o indivíduo como um todo e trabalhar o processo de prevenir antes que isso aconteça, né? E aí entra o outro lado da primeira pergunta, que é assim, muitas vezes a gente consegue melhorar e recuperar a autoestima de uma pessoa tratando da sua pele, ou seja, tratando de fora para dentro. Inclusive as doenças dermatológicas, elas também mexem muito com a parte emocional e são muito relacionadas com o psíquico, né? Então, a gente tem doenças como psoríase, dermatite atópica, a própria rosácea, que tem muita relação com isso, com a parte emocional do paciente. Você fala assim, é emocional? Não é autoinflamatório, mas o estresse emocional, ele tem um fator desencadeante muito importante. E a gente ouve sempre a paciente falar que, nossa, quando eu estou estressada, quando eu estou num período de maior estresse, a minha pele fica pior. Isso é muito frequente, muito até vira quase que um termômetro ali, um radar, né? De assim, tem alguma coisa, porque aí assim, começa a surgir alergia, fala, pô, tem alguma coisa que não tá bem aqui dentro, tal, acaba tendo essa... sinalzinho mesmo, de alerta pra, peraí, né, tem que cuidar. Agora, tecnologicamente, eu tenho visto muito, né, como eu sou da área de neurociência, eu vejo muito assim, né, desenvolvimento de implante neural, aí a questão de rejuvenescimento, a própria neurogênese ou neuroplasticidade, que é essa coisa de a gente conseguir envelhecer cada vez mais tarde a mente humana, o cérebro humano. No caso dos tratamentos dermatológicos,
hoje a gente tem uma variedade, assim, uma infinidade, vamos dizer, de tratamentos para fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida cada vez mais longe. Até porque a longevidade é uma realidade, inclusive tratamentos genéticos hoje em dia com vacinas e tudo mais para as pessoas, vamos assim, envelhecer menos ou envelhecer mais devagar. No teu caso especificamente, como que você liga essa questão de a pessoa se sentir bem para buscar esses tratamentos? Porque a sensação que eu tenho, e aí até a gente já entrevistou o pessoal da neurociência também, né, pessoal de psiquiatria, psicólogos, que fica a sensação assim de que às vezes a pessoa se olha no espelho e não vê aquela pessoa que eventualmente a gente está vendo. Por exemplo, a gente se olha aqui nas câmeras, ou as pessoas estão nos assistindo, nossa, que doutora linda, que Ari, não sei o que, professor, tal, e aí de repente assim, a gente não está se vendo daquele jeito. Sim. Como que você trata essa questão? Porque se a gente falar de tratamentos estéticos, como que você vai conseguir melhorar a imagem de uma pessoa que não se enxerga do jeito que deveria? E assim, é comum o dismorfismo, né? Eu acabo atendendo pacientes que têm uma alteração de autoimagem muito grande. E assim, até não só em relação à imagem, em relação a cabelo, eu já tive pacientes que claramente não precisavam de coisas que elas buscavam, claramente. E aí é uma relação de confiança que eu preciso criar com ela. Se ela chega no consultório, eu identifico que ela tem uma doença, que ela tem um distúrbio de imagem e eu trato ela assim, olha, não é comigo. Acabou a relação médico-paciente, ela não confia mais em mim. Teve um caso de cabelo que foi exatamente isso. Ela tinha muito cabelo e ela queria tratar o cabelo, a queda estava caindo. A minha recepcionista falou, não é possível. Ela tinha muito cabelo, mas era uma coisa interna, era outro problema. Mas eu preciso da confiança dela. Então a gente traz para o tratamento estético e quando a gente cria essa relação de confiança, eu falo para ela, olha, precisa de mais uma coisa, você está precisando de um cuidado que não é comigo. E aí eu direciono ela e ela aceita melhor, porque senão ela espana, né? Ela sai. E quando tem um dismorfismo de imagem, que a gente precisa, que ela está buscando tratamentos estéticos excessivos, eu também preciso identificar, senão nada que eu fizer nela, ela vai ficar satisfeita, porque o problema não está ali no tratamento estético. E aí ela chega nos exageros que a gente vê por aí. Né? Até entrava justamente, eu estava caminhando para levantar a bola para justamente essa questão, porque a gente recentemente viu na mídia aí, por exemplo, acho que o caso mais assim foi a Madonna numa entrega de prêmio que ela estava assim bem diferente, aí todo mundo, meu, que absurdo, ela era super linda, agora está diferente. Mas assim, de repente ela fez aquele tratamento e ela se olhando no espelho e falou, essa é a minha imagem. É isso que eu quero ver, né? Como que você como profissional consegue chegar nesse limite entre, olha, isso aqui está beirando, por exemplo, vou colocar aqui uma sobrancelha, ou então eu vou colocar aqui, tirar essa, eu tinha orelha de abano, agora eu quero diminuir meu nariz e tal, e de repente fala assim, olha, isso aqui passa dos limites, assim. Eu acho que a conversa, ouvir muito o paciente, entender o que ele busca e se é possível, alinhar essa expectativa com ele é super importante. E hoje a gente vive um momento em que a gente vive também pessoas com gêneros diferentes e que querem às vezes mudar de gênero e nem sempre é tão feminino ou tão masculino, ainda tem o meio termo. Sim. Então a gente tem que alinhar muito bem isso. Eu falo que eu não mudo rostos. Até porque você está no campo no antes da cirurgia plástica, exatamente, né? Porque senão as pessoas falam assim, peraí, mas você não está conversando com um dermatologista, né? Tipo assim, ela não é cirurgiã plástica, mas é porque justamente as pessoas muitas vezes não vão para a cirurgia plástica, mas vão para o tratamento estético querendo um resultado de uma cirurgia plástica, né? Não, e hoje a gente consegue, com os preenchedores, com essas coisas, realmente mudar formas. Se a gente não for... E se eu não faço, se eu explico para ela que eu não faço, ela vai buscar alguém que faça. Se o distúrbio é tão intenso, ela vai buscar alguém que faça o exagero. Claro. Então, eu sempre busco mostrar para ela quais são os limites, até onde aquilo é natural e humano. Porque muitas vezes, como hoje a gente está exposto a filtro de celular o tempo inteiro, às vezes aquilo não é natural nem humano que a gente vê ali. Não tem uma pele zero poros, não tem bocas preenchidas que a gente olha e fala assim, gente... Ela quer virar um Photoshop, né? Ela quer virar um Photoshop, então tem que alinhar muito, porque hoje elas são extremamente expostas, principalmente as pacientes mais jovens, elas já buscam os tratamentos muito cedo e às vezes a gente vê que um rosto fica muito mais envelhecido do que jovem. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, não sei nem que idade ela tem, né? Porque busca os tratamentos de uma forma que tem que ser um padrão ou tem que ser exagerado. Então, existem limites que a gente pode propor de acordo com medidas,
Isso é uma maneira de eu mostrar para ela que, olha, até aí dá. Sim. Daí para frente não vai ser possível. Eu falei já em alguns momentos no programa, assim, entrevistando pessoas, principalmente na área de comportamento, que é essa coisa da ditadura da felicidade. Também existe uma ditadura de padrão de estética, né? Que a gente fala, por exemplo, um rosto simétrico. Aí fala assim, poxa, o rosto dele, o rosto dela, né, tem aquela simetria, tem a proporção tal, e de repente fala, que rosto bonito. E aí você pega uma pessoa que tem um maxilar assim, ou que tem uma pele assado, aí de repente a pessoa fica assim, eu não sou bonita, porque ela vai se comparar ao que está na mídia, ao que está nas redes sociais. Como que você encara essa questão, assim, quanto influencia, né, as tuas pacientes, os teus pacientes nessa busca de tentar virar essa mulher Photoshop, assim? Eu sou uma pessoa super do natural, eu gosto muito de propor isso para minhas pacientes. Eu não vejo nada de errado um homem chegar lá e falar para mim, olha, eu quero ficar com o rosto mais masculino, eu quero ficar com o mento aumentado, e a gente buscar até onde a gente vai. Mas geralmente não é isso, eu não acho que todo homem tem que ter um rosto quadrado, nem toda mulher para ser feminina precisa ter um queixinho pequeno, entendeu? Eu tento tirar isso delas. Tá. Olha, tem um jeito de você ficar mais bonita realçando o que você tem de bonito. Sim. E é possível. Se tem um rosto em formato de coração, vamos evidenciar esse rosto. Se o processo de envelhecimento para esse rosto caminha para esse lado, vamos para o outro. Né? Sem trazer exagero, mas trabalhar esse processo de envelhecimento. Eu brinco que lá não é namoro, é casamento, né? Eu preciso propor para elas coisas que elas consigam estar comigo até os 100 anos e se sentirem bem na idade que elas estão, condizente com aquela idade. Então, eu tento sempre trazer para esse lado e eu acho que como eu me posiciono assim, acaba que as pessoas que me buscam também querem isso. Tá. É mais difícil pegar uma paciente que quer exagero, porque ela vai achar alguém que... Ela já está na pessoa errada. E ela vai buscar alguém que entrega aquilo, porque tem. Tá. Né? Então, ela vai acabar buscando outro profissional, com certeza. Agora, você colocou essa questão da idade, né? Assim, eu leciono na universidade assim, com jovens de 17 para cima e tô lá na terceira idade com jovens de 92, assim, né? Tipo, então, pego os extremos. Como que fica essa questão da faixa etária quando você vê meninas cada vez mais novas querendo se transformar nessas influenciadoras e tentar buscar essa referência de estética, por exemplo? Porque às vezes me vem a ideia de que assim, poxa, você vai procurar um dermatologista, mas você também tem que estar fazendo terapia para consolidar até que momento de transformações você vai buscar fisicamente para de repente não cair, por exemplo, uma cirurgia plástica, porque eu sou de uma época que cirurgia plástica era para corrigir algo e não para buscar algo, né? E a mesma coisa na dermatologia, né? Você de repente vai na dermatologista e fala assim, vou lá porque eu consigo virar aquela menininha linda, tal, que eu tô vendo na internet. É super difícil. Eu acho que cada vez vai ser mais difícil alinhar e fazer com que elas aguardem. Eu pego pacientes cada vez mais jovens, elas pedem para a mãe. Já aconteceu de chegar uma paciente querendo fazer uma rinoplastia não cirúrgica, de preencher o nariz, com 18 anos, 17 anos, com a mãe e querendo preencher o rosto. E Deus chega para ela e fala assim, seu nariz é lindo, você é uma boneca, mas é uma boneca, não tem nada nesse nariz. E não precisa preencher agora, você é super jovem, um rostinho super simétrico, coisa linda. E ela sair de lá, pegar o cartão do pai e fazer uma bichectomia no dentista. Então, tem que tomar muito cuidado. Ela é uma paciente que está comigo já há uns 4 anos e que toda vez que ela vai, agora a gente faz alguma coisa. Então, assim, eu conversei com a mãe, ela faz tratamento, ela faz a terapia dela, mas quando ela vai, a gente faz algo minimamente invasivo, mas para que ela tenha a sensação de que está fazendo. Tá. Porque é tão falado que todo mundo faz, que elas querem um rosto contornado de uma mulher de 30 e ela tem 18. E é difícil falar pra ela assim, olha, seu rosto não vai ser contornado hoje. E às vezes é engraçado porque a de 18, que é a de 30, e às vezes a de 30 tá assim, poxa, eu queria aquela de 18, não é? Acaba tendo essa expectativa. É difícil e eu acho que essa geração que tá vindo, elas são extremamente expostas a coisas irreais, porque as famosas, as celebridades, nem as fotos que elas postam não passam por edição. Então, né, nem o feed dela é real, né? E aí você trazer para elas a valorização de que, gente, peraí. E aí você como profissional, como que é encarar essas pacientes que vêm muitas vezes em busca de um filtro definitivo? Assim, eu quero estar lá com meus filtros podendo andar por aí, mas parecendo um Photoshop. Como que é isso? Eu falo para elas que o objetivo é não usar filtro mesmo. A gente quer uma pele bem cuidada, a gente quer trazer a beleza que ela tem para que ela use menos maquiagem, para que ela use menos filtro. Só que tem limites para isso. Então, tem poro, vai ter poro.
Vai ter uma ruguinha? Vai ter uma ruguinha. A gente não pode tirar todas as rugas tentando esticar tudo, né? E isso traz beleza. Um pouco de assimetria traz beleza. Sim, até para ficar com a aparência de natural. Exatamente. Porque se você ficar tudo, como alguns filtros até nas próprias redes sociais, você olha aquilo ali, né? Recentemente saiu um filtro que transformava ali as pessoas em desenhos animados, assim, né? Sim. Quer dizer, você vira uma animação, você não é uma pessoa humana, né? E eu acho que tem que trazer cada vez mais isso. Eu falo que ela vai ser a melhor versão dela mesma. Então a gente vai comparar a foto dela com a foto dela, né? Dá para melhorar? Dá para virar outra pessoa? Não é aqui. Sim. Né? Então a gente precisa alinhar. É muito complicado, eu acho, porque realmente é muita exposição a coisas irreais. É muito. E ela põe o filtro e ela leva pra mim, tá? É esse filtro aqui que eu quero. Eu quero essa boca. Já chegou assim, eu quero a boca dessa pessoa. Ó. Não, mas a boca dessa pessoa é filtro. Ó, olha aqui em cima. Sim. Essa boca não é dela. Isso não é real. Se eu te entregar essa boca, quando você estiver falando, isso não vai estar natural. Exato. Porque isso não é uma boca compatível com o seu rosto, com sua forma. Sim. Então, eu acho que diariamente existe isso. Outra coisa que acontece muito é o efeito do selfie mesmo. Então, quando elas tiram o selfie, isso aumenta muito a região central do rosto. Sim. E elas chegam também falando, nossa, olha o tamanho que tá meu nariz. Larga, né? Eu tô larga, olha como é que eu tô. E às vezes é só um distúrbio na foto, Sim. né? Sim. E eu acho que vai ser daqui pra frente cada vez lidar mais com isso. Por mais que tenha vindo uma onda de vamos valorizar o natural, olha, tem beleza real, sim, mas ainda é muito forte aquilo que é muito bonito e muito certinho. E aí na hora que você olha, você fala assim, eu quero esse. Sim. Né? Eu vou chamar um intervalo muito rápido, mas vou deixar aqui já uma pergunta no ar. A partir de que idade a pessoa pode começar a se cuidar? Eu sei que perguntar isso para uma dermatologista, né? A gente já falou de ossos, mas se cuidar mesmo em termos de pele e quais os cuidados para você poder encarar por minhas aluninhas lá de 92 anos, que você não dá 60 anos para ela. A gente volta já já com pessoas de valor. Agora, no segundo bloco, a gente está aqui com a doutora Natália Venturelli falando, dermatologista, né? Eu acabei no início não falando, mas acho que pelo assunto, todo mundo já imaginou, né? O assunto, mas assim, falando de uma dermatologista com a tua experiência, e você já falou que trata e acaba atendendo meninas e tal, mas esquecendo essa questão da imagem, a questão da qualidade de vida mesmo para ter uma preservação, a gente sabe que sol, por exemplo, tem algumas coisas que podem ser evitadas, né, com filtro, com coisas assim, que depois a gente até dá umas dicas, mas com que idade que seria o ideal para a gente começar a pensar assim, vamos cuidar para a pessoa poder ter uma vida mais longa e ter uma qualidade de vida para não chegar numa idade mais avançada de repente e tá com a pele que parece, eu vou às vezes para alguns lugares, você olha a pele por lá na fazenda, o pessoal que está no sol o tempo inteiro no Nordeste, parece um jacaré, né, de tão envelhecida, e aquilo lá me parece que é uma falta de cuidado, não que é genética, que a pessoa está daquele jeito. Como que é isso, assim? É desde criancinha? Eu acho que assim, o sol, ele é um grande vilão quando a gente fala em pele e a longevidade, porque aí eu tenho alteração de DNA
que é o sol da infância, que vai lá na vida adulta causar as manchas, os tumores. Então, precisa existir esse cuidado da infância. A infância, o bebezinho pode ter uma hidratação e um protetor solar e isso basta. Quando a gente chega, eu brinco que minha filha agora está com 10, e aí a gente já começa a criar alguns pequenos hábitos para a vida dela. Então, ela já tem um sabonetinho de rosto dela para uma pele mais sensível, a gente já tem uma hidratação e o protetor solar começa a mudar. Ela já não quer aquele protetor da criança, que é aquele branco, e a gente começa a ver uma cosmética melhor para ela, o desodorante, coisinhas que vão começando nessa adolescência. Mas quando a gente pensa lá na frente, se eu não tive esse cuidado de me proteger durante toda a minha vida, e eu brinco que não é só o sol da praia, porque aqui a gente está extremamente exposto, mas é o sol de ir na padaria. Então, região do colo, região de pescoço, região das mãos, são regiões que a gente não lembra, às vezes, de passar o protetor, e são as regiões que ficam mais manchadas pelo sol, esse solzinho aí de todo dia. Tá. Hoje a gente tem... Isso até por causa do perfil da região mesmo, assim, porque você tem, por exemplo, me parece que essa parte onde tem articulações, de repente, é uma característica daquela região onde a pele está mais ressecada, por exemplo. Além de ficar mais ressecada, é a área que a gente está expondo todo dia. Então, acaba que se você pega uma pessoa mais velha, como as senhorinhas da terceira idade, se elas colocam o braço perto da barriga, que é uma região que ela não expôs, ela vai ver que tem uma diferença bem grande no processo do envelhecimento dela. E aí eu brinco com essas pacientes mais velhas que existem alguns cuidados no consultório que a gente faz como se fosse uma remoção dessas células que já têm o DNA alterado. Então já tem uma célula ali que sofreu durante a vida toda. Os lasers ablativos, que são os lasers de Erbium e CO2, eles conseguem fazer tipo uma limpeza. Tirar alguma dessas células e trazer uma célula nova para aquele lugar. E aí eu faço uma prevenção de câncer de pele. Tá? Além disso, as lesões que já são alteradas, a gente faz a remoção mesmo, com o próprio laser. Eu acho que é um ótimo tratamento aí para elas. Eu sempre proponho, olha, se já está com a pele fotoenvelhecida, se tem uma pele muito clarinha, se tem chance de ter câncer de pele, uma vez por ano a gente vai fazer algum processo de ablação. Pode ser um laser, um peeling, alguma coisa que a gente melhore qualidade de pele. Isso eu acho que é um jeito da gente mesmo remover. E existem alguns tratamentos até que a gente consegue identificar a célula que está multiplicando errado antes dela ser um tumor. Antes de eu estar vendo a olho nu, né? Que é os imunomoduladores. Então, o Ixion, Modic, são remédios que a gente passa numa região aonde tem célula multiplicando errado, ele acaba identificando e fazendo tipo uma feridinha, mas que traz uma pele nova para aquele local. Então eu gosto muito desse processo, tipo, não vou esperar acontecer, eu já estou tratando algo, porque esse solzinho, eu falo, quando ela tem um tumorzinho de pele, ele é um tumor que só fica na pele, que a gente precisa remover, mas ela acaba sendo uma candidata a ter outros tumorezinhos de pele, porque toda aquela pele está lesada mesmo, né? Sim. Então, esse tratamento de tipo, vamos fazer alguma coisa antes, eu acho que é bem bacana nessa idade. E quando eu falo de dermatologia, além de tratar só a pele do rosto, do corpo, existem os tratamentos íntimos, que são tratamentos para uma mulher que está numa perimenopausa, que são tratamentos para a região íntima feminina, com as mesmas tecnologias que a gente trata o rosto. Então, tratar ressecamento vaginal, dor na relação sexual, coisas que acometem a mulher que ficam mais evidentes com o processo do envelhecimento por causa da parte hormonal e que às vezes traz danos psicológicos inúmeros para as mulheres. E que assim, até pouco tempo atrás, o que eu ouço delas? Não tinham o que fazer. A pele e a relação hormonal, né? Porque tem essa coisa, né, de menopausa, mas não só na menopausa, né? Mas tem gente que teve hipotiroidismo. Altera muito a pele, não altera? A parte hormonal caminha junto. Cabelo, unha, pele e hormônio. Na verdade, o hormônio é vida. Se tem alguma desregulação hormonal, muitas vezes a gente acha que está depressivo. A gente sente a pele diferente, o cabelo cai, a unha fica fraca e às vezes o processo não é psicológico, é o inverso, né? Tem uma disfunção hormonal que acaba causando isso. E isso é muito comum. Já peguei no consultório, tipo, eu tô indo no psiquiatra, não sei o quê. Olha, mas você deu uma olhadinha como estão seus hormônios? Porque você tá chegando numa idade, uns 40 e poucos anos, que os hormônios acabam diminuindo e que às vezes isso já te traz uma sensação de que está deprimida, de que já não tem a mesma energia. E aí a gente precisa cuidar disso. Sim, né? sim. A parte hormonal... Você, por exemplo, como dermatologista, assim, nesse caso, aí você vai... ver a parte externa e aí vai gerar, por exemplo, uma indicação
para um endócrino? Eu sempre peço ou no caso você faz esses exames, tipo, é papel também do dermatologista? Eu acho que a minha formação foi muito completa. Então eu fiz clínica médica antes, para depois fazer dermato, para depois fazer a parte de estética. Então tem um caminho. Sim. E eu acho que eu consigo entregar para ela alguma coisa até esse caminho acontecer. Ah, nunca não fez exame? Ah, não, vamos fazer. Sai daqui sempre com pedido de porque o corpo é sistêmico, né? É isso, é tudo. Aí a gente imagina que só uma pontinha ali é a ponta do iceberg. Na verdade, uma verruga que apareceu ali, uma pontinha que pode ser alguma coisa relacionada a um câncer, mas por trás disso tem um monte de questões da tua imunidade, de hormônios, essa coisa toda. É igual ela falar assim, meu cabelo tá caindo, que vitamina eu tomo? Não sei. Vamos ver como é que estão seus hormônios, como é que estão seus exames, se tem deficiência de alguma coisa, senão de nada adianta eu te dar uma vitamina. Eu preciso repor a vitamina que o Ari precisa, sim, que aquela paciente precisa, senão isso não tem, né, não tem resultado, né? Sim, então a gente precisa com certeza fazer os exames, ver o paciente como um todo, né? Ninguém quer olhar isso aqui. Sim. Todo mundo quer ser olhado. Agora uma questão de tendências, para a gente falar um pouquinho sobre algumas mudanças de comportamento, até porque eu dou aula de psicologia do consumidor e neurociência na graduação lá, pessoal de marketing, comunicação. Como que fica, por exemplo, e como que você vê essa coisa da mudança, né, dos homens também se preocuparem? Porque antigamente a gente falava isso tudo que a gente está falando aqui, imaginava assim, vou falar com a doutora Natália, dermatologista e tal, como que as mulheres se sentem, como que a mulher tal. E assim, hoje cada vez mais os homens vão se preocupar com essas questões, e homens não só no sentido de, poxa, o homem hoje que está assumindo a sua homossexualidade e tal, e aí tem uma preocupação, mas também os homens que são héteros e que falam assim, eu quero ficar com uma melhor aparência tal. Como que tá isso, assim? Isso aumentou muito. A busca do homem pelo procedimento estético foi uma busca que aumentou imensamente. Quando a gente popularizou os procedimentos estéticos, eu acho que isso ficou mais evidente. E quando a gente viu que tem tratamento para homem, eu acho que despertou um negócio tipo, nossa, eu também posso melhorar. Ainda é muito mais frequente a esposa, alguém ir e acabar levando o marido, sim, mas eu já tenho vários pacientes até porque ainda tem um pouquinho de preconceito, a verdade é essa, né? Você fala assim, o cara tá fazendo uma estética ali, tipo, já pensa, o que aconteceu? E é uma grande bobagem, né? Mas assim, a gente precisa, quando a gente pensa em negócio, eu preciso pensar no meu negócio, como eu vou trazer esse homem para cá. Então, as meninas atendem o homem de uma maneira diferente na minha clínica. O homem chegou, olha, coloca ele na sala lá de dentro, não deixa ele na recepção, não aborda que é um procedimento ali, porque ele realmente ainda se sente desconfortável, sim, em falar, ele ainda quer a descrição. A mulherada não, a mulherada quer cuidar de tudo. Mas os homens querem uma descrição, eles são mais objetivos, então eles chegam lá e falam, Natália, eu quero tratar isso. E a gente vai abordar isso. E culturalmente tem essa coisa de, assim, por exemplo, o homem, né? Tá com barba, tá cheio de espinha, tá com a pele assim, pele assada, minha pele é horrível. Mas é homem, tá tudo certo, tal, né? Quer dizer, tem esse lado de, tipo, o homem que é homem é rústico. E é uma bobagem também, um mito que, né, imagina. E como a gente tem o hábito de examinar o corpo todo, porque muitas vezes tem lugares que, por exemplo, nas costas, que você não vai ver. Claro. Então a gente acaba, às vezes, identificando coisas importantes, né? Esses dias eu peguei um paciente homem mesmo, tinha um tumor na cabeça. Porque está escondido no meio do cabelo, às vezes ele não tem como examinar mesmo. Um colega, um professor que estava nas costas, era uma verruga ali, uma coisinha e tal, aí de repente foi fez biópsia e tal, e era um tumor, quer dizer, assim, ele mesmo não ia reconhecer nunca. Quando eu falo assim, precisa tirar a roupa, ela fala, mas tem que tirar a roupa na dermatologista. Eu falei, mas quantas vezes alguém te examinou por inteiro, né? Olhou só a sola do pé, olhou só a unha. É importante que alguém olhe, porque às vezes aquela lesão que preocupa o paciente nem sempre é aquela que precisa ser retirada, que precisa ser removida. Mas assim, com certeza, de uns 5 anos para cá, a busca por procedimento estético pelo homem aumentou gigantescamente. Eu acho que eles vêm quebrando essas objeções. Uma curiosidade, assim, né? Porque hoje aumentou muito, por exemplo, síndrome metabólica, a própria diabetes e tal. As pessoas que têm alguns tipos de transtornos, inclusive transtornos alimentares ou uma dieta, né, ruim, vamos dizer assim, essas pessoas acabam tendo um tipo de pele diferente e cuidados diferentes. Por exemplo, a própria diabetes. Poxa, perdi amigo já para diabetes, que assim, perdeu um dedinho, aí a pele começou a criar feridas, tal, nos membros inferiores, tal.
no caso da dermatologia, tem algum princípio, por exemplo, no caso de tratamentos para trabalhar essas questões, assim? Tipo, tem que ter um cuidado realmente, ou isso é mito? Quando começa o distúrbio metabólico, tem alterações. Eu brinco que a pele, como é o nosso maior órgão mesmo, o que acontece? Ela expõe rapidamente. Ela expõe. Né? Então, a gente faz muito diagnóstico com alterações de pele. E o indivíduo que tem essa alteração metabólica, ele começa a ficar aquele escurecimento que fica nas regiões de dobra, que chama... Outras coceiras, né? Prurido. Porque começa a ressecar muito, né? Coça, tem ressecamento, fica escurecida as regiões de dobra, que é uma acantose. Crescem aquelas verruguinhas penduradinhas, que também, porque quando eu tenho distúrbio metabólico, eu tenho aumento de insulina que faz crescer essas lesõezinhas. Sim. Fora as alterações mais graves, que são essas alterações neurológicas, que a gente acaba tendo lesões sem sentir dor. Sim. E aí tem essas alterações de ferida, que precisam ser tratadas e que são tratadas pelo dermatologista também, né? Tanto o cuidado para não ferir, quanto o cuidado que a gente tem que ter local. Então, não pode ter fungo nesse pé, não pode ter nada, né? Eu até entrei nesse assunto contigo, claro, sei que tua especialidade hoje tá voltada à questão da estética e tudo, poxa, você é craque, super craque nisso, mas assim, também é importante para quem está nos assistindo entender, e aqui não é nenhum preconceito, ao contrário, é um cuidado a mais, de entender que, assim, também tem que tomar cuidado com quem você vai fazer os teus tratamentos, porque, assim, a gente está aqui com a doutora Natália, mas, assim, se a gente for pensar, né, você vai, de repente, fazer um tratamento estético com uma pessoa que entende e fala, opa, peraí, vamos ver isso aqui, né? Vamos fazer um exame e tal. Do que, de repente, comparar para uma dermatologista com uma pessoa que trabalha num salão, por exemplo, que está lá aplicando Botox, por exemplo, irregularmente, né? É importante também destacar isso, porque é um cuidado que a gente tem que ter, até pelo programa, né, ter o apoio da BRH, ter vários profissionais aqui da área de saúde que estão aqui sempre participando do programa para ter essa valorização também que é importante, né? É diferente numa dermatologista e de, por exemplo, numa profissional ali de estética que está lá fazendo, de repente, um trabalho, que tem lá o seu espaço, mas é diferente, né? Ari, a gente precisa... houve uma disseminação dos procedimentos e a gente precisa ter alguns alertas, né? Com certeza o médico dermatologista tem uma capacitação diferente e quando a gente fala de, só um preenchimento, é só... Gente, não é só isso. Os procedimentos, eles envolvem riscos, né? A toxina botulínica, hoje tem um monte de toxina que nem é uma toxina confiável. Quando a gente fala dos preenchedores, a gente tem riscos não só de uma necrose de pele, mas de cegueira e AVC. Então, assim, eu preciso ter um profissional que está sabendo o que está fazendo, que está colocando em mim um produto que não coloque em risco a minha saúde. Sim. E que, sim, eventualmente tiver uma intercorrência, que ele saiba tratar aquele paciente que está ali. Porque as complicações são graves e às vezes irreparáveis, né? Sim, inclusive a gente já viu na mídia muitas vezes pessoas que entraram numa clínica para fazer um tratamento que não era daquele profissional, né? E a pessoa estava fazendo no improviso e acabou indo a óbito, né? Isso, exatamente. Teve recentemente. Recentemente. Então a gente precisa pôr a nossa saúde antes da nossa beleza, né? Precisa ter esse cuidado, buscar alguém realmente responsável, não querer economizar para que isso faça loucuras, né? Porque Sim. a gente acaba vendo pessoas chegarem no consultório com materiais que às vezes não são absorvidos, que não deveriam ser colocados no rosto. Isso causa inúmeras consequências para esse paciente. Sim, até porque vamos combinar, né, gente? Assim, da mesma forma que aqui a gente faz uma campanha, né, de assim, você não conseguir trabalhar a tua autoestima, tá, ir num psicólogo para buscar um profissional que possa te levar nessa jornada e assim em todas as áreas, né? Então assim, poxa, eu tô com uma dificuldade, por exemplo, de me levantar sozinho, vai procurar ajuda profissional. Não fica lendo livro de autoajuda achando que você vai conseguir. A mesma coisa aqui, né? Quer dizer, poxa, você tá de repente com uma percepção de que tua pele não tá legal, que a tua imagem não tá legal, poxa, procura uma pessoa que no mínimo é formada para isso, né? Que é especialista, afinal a gente não fica vários anos estudando para chegar lá, né, e fazer qualquer coisa, né? Tem um fundamento. Natália, obrigado pela tua presença aqui. Sei que o programa passa rapidinho, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo agora fala, já acabou, né? Porque esse bate-papo aqui é muito legal. Seja, assim, muito bem-vinda sempre. Quando você quiser participar aqui, as portas estão abertas. A gente grava o programa aqui na De Casa, que é um lugar maravilhoso. Se você ainda não conheceu, a De Casa tem um ambiente mais maravilhoso do que o outro. Fica aqui no canal 3471. Tá tendo uma reforminha aqui na Minas Gerais, na coisa tá meio, o trânsito tá meio mudado, mas assim, não tem, é super fácil de chegar aqui, só seguir o canal 3 aqui, rapidinho você tá na De Casa com ambientes incríveis e o pessoal te atendendo super bem, tá bom? Obrigado, parabéns pelo teu trabalho e a gente se encontra por aí, tá bom? Obrigada, valeu, viu? Até mais. Fica aí com
os outros programas no pessoasdevalor.com.br. Você pode assistir só essa entrevista aqui, já valeu por uma enciclopédia, né? A gente sempre fala, né? Mas cada episódio, cada entrevista, a gente tem aí mais de 200 entrevistados do país e do mundo. E esse é o Pessoas de Valor, tá bom? Obrigado pela sua audiência.